O primeiro dia acabou. Você tem mais 9 para trabalhar. Para trabalhar muito duro. Para obter os melhores resultados, precisa trabalhar muito duro, com empenho, com afinco, com paciência, mas com persistência. Continuamente. Seu próprio trabalho duro lhe dará os melhores frutos. Desde de manhã, 4h30, até à noite, 9h30, precisa trabalhar com empenho, continuamente. Claro que toda noite, durante 1 hora e meia, haverá estas palestras de dama. Mas entenda, não se trata de diversão intelectual. Servem só para você entender a técnica, ou seja, como se deve trabalhar. Sem compreender a técnica, pode trabalhar muito duro, com muito empenho, mas pode não ser da maneira correta. E se não trabalhar da maneira correta, não poderá esperar os bons resultados que todos obtêm praticando esta técnica. Então, estas conversas vespertinas são para você entender como esta técnica pede que se trabalhe. Seu trabalho começou com a observação da respiração. O ar que entra, o ar que sai. À medida que entra, naturalmente, à medida que sai, naturalmente. Não é um exercício respiratório. Você não deve controlar sua respiração, não deve regular sua respiração. Não se trata de pranayama, onde se regula a respiração. Cada técnica tem sua peculiaridade, sua especialidade. Aqui não condenamos outras técnicas, mas entenda, você veio dar uma oportunidade séria a esta técnica. Está aqui para fazer total justiça a esta técnica. Precisa entender esta especialidade, aderir a esta peculiaridade e trabalhar exatamente como esta técnica quer que trabalhe. Não procure regular a sua respiração. Deixe que seja natural. Se a respiração for profunda, está consciente, é profunda. Se for rasa, está consciente, está rasa. Se passa pela narina esquerda, está consciente, está passando pela narina esquerda. Se passa pela narina direita, você está apenas consciente de que está passando pela narina direita. Se passa por ambas as narinas simultaneamente, está apenas consciente, passando por ambas as narinas simultaneamente. É só. Não interfira com o fluxo natural da respiração. Deixe a natureza fazer o seu papel. Simplesmente observe. Observe a realidade como ela é. Não como gostaria que fosse, mas como ela é. É o que torna esta técnica especial. Você começa observando a respiração tal como ela é. A respiração pura, mera respiração, nada além da respiração. Eu sei, pela experiência dos milhares de alunos que têm vindo aos cursos, que o primeiro dia é um dia difícil. Uns reclamam de dores nas pernas, ou dor nas costas, ou dor de cabeça. Este desconforto, aquele desconforto. Isso é natural. Uma razão básica é que o seu corpo e a sua mente se tornaram ambos prisioneiros de seus próprios padrões de comportamento vital. Agora você está fazendo algo a que não está acostumado. Então começa a se ressentir, a se revoltar. O corpo se revolta. Eu não gosto disso. A mente se revolta. Eu não gosto disso. E você naturalmente se sente muito desconfortável. Essa é uma das razões, mas das menores. A razão principal do desconforto é a própria técnica, porque você começou a trabalhar exatamente como a técnica pede que se trabalhe. As dificuldades, os desconfortos, as inconveniências começaram a se manifestar porque você começou a observar a respiração natural, a respiração normal, mera respiração, nada além da respiração. Existem muitas técnicas em que, além de estar consciente da respiração, se recita uma palavra mentalmente. Recita-se uma palavra, um mantra, uma frase, e se repete mentalmente, se repete mentalmente. Verbalização mental. Ajuda. Eu sei pela minha própria experiência porque passei por esse processo. E também já ouvi de tantos que tiveram essa experiência, portanto eu aceito que se você acrescentar uma palavra, qualquer palavra, e começar a repeti-la junto com a consciência da respiração,
sua mente se acalma facilmente, se concentra facilmente. Da mesma forma, existem técnicas em que, além da consciência da respiração, deve-se visualizar, imaginar uma forma, uma figura, a forma ou imagem dessa divindade ou daquela divindade, o fundador dessa religião ou daquela religião, por quem se tem profundo respeito e devoção. Se imagina aquela forma, aquela imagem e, de novo, verifica-se que a mente está se concentrando facilmente. Seus desconfortos estão passando. Sua mente está se aquietando. Torna-se mais e mais tranquila, fica mais e mais concentrada. Sabendo isso pela minha própria experiência e também pela experiência de tantos outros, mesmo assim eu digo, não use nenhuma verbalização, não use nenhuma visualização. Apenas observe a respiração, mera respiração, nada além da respiração. Por quê? Deve haver alguma explicação para isso, e sem dúvida há. Mas para um bom entendimento é preciso esclarecer. Qual o objetivo dessa técnica de meditação? Qual a sua finalidade? Se a finalidade da meditação for concentrar a mente, acalmar a mente tagarela, então certamente deve-se usar algum tipo de verbalização, visualização ou imaginação. Nada errado. Mas, para esta técnica, a concentração da mente, a quietude da mente é apenas uma ferramenta, um meio. Não se trata da meta final. O objetivo final é purificar a mente. Não apenas no nível superficial, mas no nível mais profundo, no nível da raiz, para mudar o padrão de comportamento que vive sempre agitado. Acontece algo indesejado. Coisas indesejadas acontecem o tempo todo. E começamos a dar nós, a acumular tensão. Começamos a gerar negatividades. Algo desejado deixa de acontecer. Surge um obstáculo e, de novo, começamos a dar nós, a acumular tensão. Começamos a gerar negatividades. Raiva, ódio, má vontade, animosidade, etc, etc. Dando nós, sempre dando nós. Assim nos tornamos um carregamento de nós górdios, impossíveis de desatar de tão tensos. Toda a estrutura física tão tensa. Às vezes, no nível da superfície, pode tentar relaxar seu corpo, sua mente. Ajuda, mas você nunca percebe que no nível profundo reside uma tensão constante, uma agitação constante. Por causa desse constante atar de nós, essa constante geração de negatividade, isso nos torna tão infelizes. Como sair desse sofrimento? Esta técnica vai ajudá-lo a ir ao fundo da realidade, da sua estrutura psicofísica, para entender a verdade sobre ela. Vai ajudá-lo a entender, no nível da experiência, como e onde você começa a gerar negatividade. Como e onde começa a multiplicar negatividade. Você precisa ir à fonte do seu sofrimento. Só então será possível sair desse padrão de comportamento onde, por ignorância, sem querer continuar sofrendo, continua a sofrer. Você não quer multiplicar seu sofrimento e, mesmo assim, o multiplica, por ignorar o que ocorre dentro de você. Não sabe. Esta técnica vai ajudá-lo. Todos os santos e sábios do passado disseram: conhece-te a ti mesmo. E se tornaram santos porque se conheciam, passaram pelo processo de explorar a verdade a respeito de si mesmos. Conhece-te não apenas com o intelecto, isso é pouco. Conhece-te realmente. Isso significa no plano da experiência. O que é aquilo que chamo de eu? Essa estrutura corporal, física, do corpo, essa estrutura mental, a combinação das duas, é isso que sou eu? Geramos um tremendo apego por essa estrutura física, esta estrutura mental, ao identificá-las como eu. Quando você se identifica com a matéria e com a mente e gera apego por elas, o resultado é muito sofrimento. Começa a ficar tenso, começa a dar nós e o sofrimento se inicia. Aceitar isso apenas no nível intelectual, ou até aceitar no nível devocional, porque uma pessoa iluminada disse ser assim, não funciona. É preciso explorar a verdade,
a realidade total do seu ser no plano da realidade. A mente é a matéria, do nível superficial, do nível aparente, mais denso, indo mais fundo até atingir o nível mais sutil, mais sutil, mais sutil. Esta técnica irá ajudá-lo a explorar a verdade de todo o campo da matéria, a verdade de todo o campo da mente, no plano da experiência. Se alguém quer entender a verdade no plano da experiência, precisa trabalhar dentro da moldura do corpo, não fora dela. Assim, a técnica irá ajudá-lo a explorar a realidade dentro da moldura do seu próprio corpo. E a respiração, o ar que entra e sai, será um instrumento importante. Pura respiração, mera respiração, tal como é. Uma das razões para evitar qualquer verbalização ou visualização, uma razão menor, é claro, mas mesmo assim uma razão importante, é que quando se verbaliza, em geral, se usa o nome dessa ou daquela divindade, do fundador dessa ou daquela religião. Isso faz com que se limite a uma religião específica, a uma seita específica, e esta técnica pede que se trabalhe no plano da verdade universal. A técnica é inteiramente universal, livre de sectarismo. Se recorrer ao imaginário, uma visão imaginária, a imagem, o vulto desse Deus, daquela deusa, do fundador dessa ou daquela religião, de novo estará se referindo a uma religião organizada em particular, a uma seita. Nem todo mundo poderá aceitar isso. Só quem pertencer àquela seita particular irá praticar dessa forma. Não será universal. E entenda, nosso sofrimento é universal, a doença é universal. Quando se gera negatividade, raiva, ódio ou má vontade, paixão, medo, ego, qualquer negatividade, fica-se tenso, fica-se infeliz. Isso vale para todo mundo. Quando você gera raiva, como classifica essa raiva? É uma raiva cristã ou é uma raiva judaica? Uma raiva hindu ou uma raiva budista? Uma raiva americana ou uma raiva inglesa? Ou uma raiva russa? Raiva é raiva. Da mesma forma, o sofrimento gerado por essa negatividade não pode ser classificado como sofrimento hindu ou sofrimento muçulmano, ou sofrimento cristão ou sofrimento judaico. Sofrimento, é universal. A doença é universal. O remédio deve ser universal. Um remédio sectário não pode ajudar. Portanto, um requisito muito importante nesta técnica é que cada passo trilhado, do início até o objetivo final, cada passo deve ser com a verdade. A verdade, a verdade. A verdade que você experimenta. A verdade experimentada neste momento. Assim, de momento a momento, qualquer verdade que se manifestar dentro da moldura do seu corpo. A verdade relativa a essa estrutura física, a estrutura mental. Você apenas observa, observa, observa. E isto é universal, igual para todos. Então alcançará o objetivo final. Não misture sua experiência com nenhuma crença ou dogma ou culto, com nenhuma filosofia desta tradição ou daquela tradição, por mais corretas que possam ser, por mais verdadeiras que possam ser. A realidade não experimentada não é realidade para você. A realidade experimentada por uma pessoa iluminada, o Buda, ou digamos Cristo ou Maomé, é a realidade para eles, não para você. Quando alcançar aquele estágio e verificar por si próprio, aí sim se tornará uma realidade para você, mas só então. De modo que trabalhe com a realidade que experimenta diretamente, dentro da moldura do seu corpo, de momento a momento, de momento a momento. O ar que entra, esta é a realidade deste momento. O ar que sai, a realidade deste momento. Se for profundo, é profundo. Se for raso, é raso. Neste caso, é um objeto universal, não um objeto sectário. Não se pode dizer que o ar que entra é um ar hindu, ou um ar cristão, ou um ar americano, ou um ar russo. O ar que entra, o ar que sai. O objeto é a verdade universal. Se continuar a trabalhar com essa verdade universal, a técnica funciona
de forma a afastá-lo da verdade densa, intensificada, da verdade aparente do nível superficial. E irá verificar como dia a dia, quando se está aqui por 10 dias, dia a dia, atravessando, penetrando, dividindo, dissecando, desintegrando, dissolvendo, irá se mover em direção a realidades cada vez mais sutis, cada vez mais sutis. Dia após dia estará se movendo do grosseiro ao mais sutil, ao cada vez mais sutil. E, por certo, esta técnica irá levá-lo ao estágio em que experimenta a verdade mais sutil relativa à matéria no nível da experiência, a verdade mais sutil relativa à mente no nível da experiência, a verdade mais sutil relativa aos conteúdos mentais no nível da experiência. Depois chegará a hora em que terá explorado todo o campo da mente e da matéria. Será capaz de transcender esse campo e experimentar algo além da mente e da matéria. Não há palavras que possam explicar o que é isso. Precisa ser vivido para ser experimentado. A verdade final. O processo todo o levará a entender a verdade sobre si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. O processo de conhecer-se a si mesmo se torna o processo de conhecer a lei, a natureza, a lei universal da natureza. Começamos a entender a lei universal da natureza ao experimentar a verdade dentro de nós mesmos. A lei universal que rege o universo inteiro, animado e inanimado, e que se aplica a todos, a tudo, fica tão clara. A lei universal nos castiga no instante em que a infringimos. Qualquer um que infringir a lei é castigado, aqui e agora. E quando começamos a viver de acordo com a lei, como a lei pede que se viva, aí essa mesma lei passa a nos recompensar. Isso ficará bem claro à medida que explorar a verdade sobre si próprio. A verdade física, a verdade mental, a combinação das duas, a interação que ocorre a todo momento. Quando você observa como esta técnica pede que observe, da forma correta, sem misturar mais nada, tudo se esclarece. A natureza começa a se revelar. A lei começa a se revelar por completo. A verdade do mundo, do universo, irá se tornar tão clara. A lei do universo irá ficar tão clara. Então fica tão fácil viver de acordo com essa lei, como a lei quer que se viva. E a vida ficará repleta de felicidade, paz, harmonia, não apenas no nível superficial da mente. Todo o ser, mente e matéria, a combinação de ambas, estará repleto de paz, harmonia e felicidade. Esse é o objetivo desta técnica. Não que em 10 dias você vá alcançar o objetivo final, mas dentro de 10 dias terá uma boa noção da técnica, como trabalhar para explorar a realidade dentro de si próprio, movendo-se passo a passo, sempre da realidade mais densa para a realidade mais sutil, mais sutil, mais sutil, sem misturar mais nada. A verdade como você a experimenta, de momento a momento. E para iniciar esse processo, a respiração é um instrumento muito importante. Caso misture qualquer verbalização ou visualização, como já disse, ficará muito fácil se concentrar. Mas à medida que a mente se concentra usando a verbalização, a visualização, irá se esquecer completamente da respiração. A mente se concentra e você começa a experimentar paz no nível superficial da mente. Logo, todo o processo de explorar a verdade relativa a si próprio, da superfície ao mais profundo, se perde, porque o instrumento se perdeu. Respiração pura. Mera respiração é uma ferramenta importante, com a ajuda do qual poderá ir muito mais fundo. Portanto, não perca essa ferramenta nesse estágio. Mais tarde, irá receber mais algumas ferramentas que irão ajudá-lo a ir mais fundo. Agora, a respiração é muito importante para você. Mera respiração, pura respiração. Digamos que quer explorar a verdade do seu corpo. O que sabemos sobre o nosso corpo?
Podemos ter lido livros sobre fisiologia, sobre anatomia, termos visto gráficos. Isso não significa saber. Não se sabe no nível da experiência. É mero conhecimento intelectual. No nível da experiência, sabe-se tão pouco sobre o próprio corpo. Sabemos alguma coisa sobre os órgãos externos, os membros do corpo, os olhos, etc. Como trabalham, como funcionam. Trabalham de acordo com nossa vontade, conforme nossos desejos, de acordo com os nossos comandos. Se quer que seus olhos se abram, eles abrem. Que se fechem, eles fecham. Sua mão sobe, sua perna se move. De acordo com seu desejo, esses órgãos externos começam a trabalhar. Mas e os órgãos internos? O coração, os pulmões, os rins, o fígado, etc. Esses não funcionam de acordo com suas vontades, seus desejos, seu comando. Se der uma ordem ao seu coração, pare de bater, não vai parar. Se disser, bata mais devagar, não vai bater mais devagar. Se quiser que acelere, não vai acelerar. Você não pode controlá-lo. Deixando de lado estes grandes órgãos internos. E quanto à totalidade da estrutura material, a estrutura física, a estrutura do corpo, é composta de pequeninos átomos, partículas subatômicas, e cada partícula tem uma atividade ou outra. A cada momento acontece alguma coisa ali e você não sabe o quê, porque não teve a experiência. Essa técnica irá ajudá-lo a ter a experiência. Mas você não controla essas atividades. São coisas que acontecem naturalmente. Sim, você sabe algo sobre essa estrutura física no nível superficial, no nível externo, onde as coisas acontecem tanto intencionalmente como sem intenção. Mas nada sabe sobre aquilo que acontece dentro de você involuntariamente. Apenas acontecem, você não pode controlá-las. O iluminado descobriu uma ferramenta para ajudá-lo a começar a experimentar a realidade dentro da moldura do corpo. Essa ferramenta é a respiração. Por exemplo, alguém que mora nesta margem do rio conhece mais ou menos a realidade desta margem do rio porque viveu aqui, vive aqui. Outra pessoa atravessa o rio e, na volta, elogia muito a outra margem. Ah, maravilha, maravilha! E temos vontade de desfrutar disso, ver isso. Mas ficamos sentados nesta margem do rio de braços cruzados, olhos rasos de lágrimas, voz triste, e começamos a rezar, a desejar, a chamar. À outra margem, por favor, venha cá, quero conhecê-la, quero desfrutar. Não vou aí, venha você para cá. Pode continuar a chamar pelo resto da vida. Não acontece, não pode acontecer. O único jeito de conhecer a outra margem é sair do seu lugar, atravessar o rio e alcançar a margem de lá. Tão simples. Precisamos de uma ponte que ligue as duas margens, para podermos desfrutar da outra margem. A respiração funciona como essa ponte. Este campo conhecido da sua estrutura física, a respiração, está ligado ao campo desconhecido, onde as coisas estão acontecendo naturalmente. É a conexão entre os dois. A respiração é uma atividade corporal que trabalha de ambas as maneiras, intencionalmente e também sem intenção. Se quiser dar uma respirada intencional, uma respirada profunda, sim, você pode. Se quiser uma respiração rasa, você pode. Até se quiser parar de respirar, talvez apenas por meio minuto, pode parar de respirar. Quando você não dá nenhuma ordem ou comando à respiração, naturalmente vai entrando, saindo, de modo que funciona das duas maneiras. É por isso que se usa a respiração. Com o auxílio da respiração, você vai até a outra margem da realidade desta estrutura física. É isso que começou a fazer hoje. Durante esses 10 dias, muitas outras realidades relativas à sua estrutura física vão se manifestar. Aceite-as somente quando você as experimentar. Não por causa dessas palestras, não porque seu professor diz ser assim, não porque uma determinada escritura diz ser assim, não porque um cientista diz ser assim, não por um iluminado, o Buda, dizer ser assim. Sua própria experiência, momento a momento. A respiração vai ajudá-lo, e logo irá começar a entender que a respiração também ajuda a explorar o campo mental.
No início, a respiração parece ser uma função física, entrando, saindo. Mas logo você começa a notar que quando sua mente começa a se deter em qualquer negatividade, raiva, ódio, má vontade, animosidade, paixão, medo, qualquer coisa, a respiração, o ar que entra e sai, perde seu ritmo normal. Deixa de ser normal, fica um pouco forte, fica meio acelerada. E quando aquela negatividade em particular tiver passado, verifica que a respiração voltou ao normal. A respiração está intimamente relacionada à sua mente, e às negatividades mentais também. Esta realidade irá se tornar cada vez mais clara. Você está aqui para ir à fonte do seu problema do dia a dia, ou seja, a origem das suas negatividades. A respiração irá ajudá-lo, no plano mental, a ir ao fundo. Irá ajudá-lo também a explorar a realidade da sua mente. No plano material, você passou o dia inteiro apenas observando o ar que entra, o ar que sai, entrando, saindo, passando pela narina esquerda, passando pela narina direita, passando por ambas as narinas, profundo, raso, como for. Você esteve observando. Essa foi a sua observação da verdade sobre a sua estrutura física. Hoje à noite, amanhã, o dia inteiro, começará a ter a experiência da verdade sobre a estrutura física em um nível um pouco mais sutil, mais profundo. Essa verdade está sempre presente, mas você nunca a experimentou. Agora irá começar a ter a experiência. Entenda, nesse estágio você vai explorar uma área pequena. Precisa explorar a realidade dentro de uma área limitada, com a base no lábio superior e cobrindo toda a área das narinas. Está mantendo a sua atenção na entrada das narinas e nas passagens dentro das narinas. O ar passa por essa área e você está consciente dele. Se a área for pequena, irá notar que, por estar trabalhando em uma área menor, a mente ficará cada vez mais aguçada, mais sutil, mais sensível. Começará a sentir as realidades mais sutis. Se tiver uma área maior para trabalhar, a mente não se aguçará com tanta facilidade. É por isso que o iluminado quis que se trabalhasse em uma área menor. Após 1 ou 2 dias, irá reduzir essa área também. Quanto mais reduzida for a área da sua consciência, mais aguçada, com certeza, ficará a sua mente. A mente fica mais e mais aguçada para apreender realidades mais sutis. Hoje à noite e amanhã começará a sentir, talvez tenha começado a sentir até hoje, começará a sentir o toque da respiração, o toque do ar que entra, o toque do ar que sai, em qualquer ponto dentro dessa área limitada. Não é necessário que o ar toque por toda parte, qualquer ponto nas paredes internas das narinas, ou talvez nos contornos externos das narinas, ou talvez na área abaixo das narinas, acima do lábio superior. Dentro desta área limitada, onde quer que você sinta o toque da respiração, apenas preste atenção. Não faça nada. Toda a técnica consiste em apenas ficar consciente, atento. Se sentir um toque, você está consciente, há um toque. Se não sentir, não sente. Você está apenas consciente da respiração, à medida que entra, à medida que sai. Mas dê importância ao toque. E então, depois pela manhã, irá notar que começou a sentir a realidade ainda mais sutil. E no dia seguinte, mais sutil ainda. Assim irá se mover da realidade densa para a realidade sutil, mais sutil, mais sutil, a realidade mais sutil relativa a esse corpo físico e também relativo à mente. Hoje ninguém lhe disse para observar sua mente, mas involuntariamente você começou a observá-la. Você indagou que tipo de mente possuo. Foi pedido que observasse sua respiração. Você mal observou 2 respirações e sumiu. A mente viajou para algum lugar. E depois de um bom tempo você nota: e onde foi parar? Estou aqui para observar minha respiração e minha mente não para quieta. Novamente, após 1 ou 2 respirações, divagou. E você percebe e atrás de volta. E não só isso,
quando verifica que essa mente divaga sem parar, essa mente oscilante, você se sente tão agitado. Que tipo de mente possuo? Não consegue fazer nem esse trabalho simples de ficar observando. Não precisa fazer nada, a respiração está aí. Não é um exercício respiratório. Então, por isso você fica exausto. A respiração está aí, e sua tarefa é apenas observá-la. Está apenas acontecendo. Você está sentado à margem do rio, o rio corre. O que você precisa fazer é apenas observar, e mesmo assim, sua mente não é capaz de dar conta do recado. Você fica muito frustrado, gera agitação e irritação. Nada disso. Assim você está indo contra a técnica. Esse é o padrão de comportamento da sua mente, que quando alguma coisa indesejada acontece, você reage. Você reage com agitação, com irritação, com negatividade, e é isso que você começou a fazer. Agora você quer que a mente se concentre e veja, não está concentrada. Então começa a reagir. A técnica quer que você simplesmente aceite o fato. A mente divagou. Neste momento, a mente divagou. Sorrindo, aceite, divagou. E daí? A respiração ainda está presente. Volte à respiração, volte à respiração. Logo irá perceber que, à medida que aceita o fato de que a mente divagou, não vai precisar puxá-la de volta à respiração. Ela simplesmente vem automaticamente. Você apenas aceita o fato, a mente divagou. Basta, ela vai voltar para a respiração. Então você começou a observar sua mente, a natureza de sua mente. Ela fica oscilando, divagando. Que mente volúvel, que mente viajante, que mente que divaga sem parar. Outra realidade. Para onde viaja a mente? Ah, para tantos objetos. Você não pode fazer um diário, não se permite escrever diário aqui. Mas mesmo que fosse permitido, não é possível fazer um diário sobre por onde a mente viajou. A cada momento ela está em algum lugar, no céu, ou inteiramente em outro mundo. Você não pode fazer um diário, mas apesar disso, com cuidado, se prestar atenção, vai descobrir que só existem dois campos, apenas dois campos por onde essa mente divaga: o campo das lembranças passadas e o campo do futuro. Uma lembrança surge em sua mente, essa lembrança ou aquela lembrança. Neste momento, essa lembrança, e mais tarde, outra lembrança. Mas sempre uma lembrança. Aconteceu assim, aconteceu assado. Ah, fulano me insultou no passado, fulano me xingou. Na época eu não soube o que fazer. Agora, quando esse sujeito me insultar, desta vez, vou responder assim. E você começa a rolar no futuro. Você fica rolando no futuro de novo. De repente vem um pensamento do passado e você começa a rolar no passado. De novo você pula para o futuro e fica rolando no futuro. Ah, esse é o padrão de comportamento da minha mente. Fica rolando no passado ou rolando no futuro. Não quer viver no presente. Não quer se deter no presente e é preciso viver no presente. Como se pode viver no passado? O passado se foi para sempre. Você não pode comprá-lo de volta e revivê-lo nem por todos os dólares do mundo. Impossível, passou para sempre. E o futuro é futuro. Enquanto não se tornar presente, você não pode viver no futuro. Você precisa viver no presente. Veja, que tipo de mente não deseja viver no presente? Ah, é por isso que fica tão agitada, não conhece a arte de viver. E o que esta técnica ensina é a arte de viver. Como viver no momento presente. Quando você fica, por alguns momentos que seja, atento à respiração, esses são momentos de realidade. A realidade desse momento, o ar que entra, o ar que sai. Todos os outros momentos, quando você estava rolando no passado ou no futuro, foram resultado do padrão de comportamento da mente. Outra realidade vai se tornar cada vez mais clara. Quando a mente viaja para o passado ou viaja para o futuro, que tipo de pensamentos aparecem? De novo, dois tipos de pensamentos, dois padrões, agradáveis e desagradáveis. Quando a mente rola em lembranças passadas, a lembrança pode ser agradável ou desagradável. Quando rola no futuro, o pensamento do futuro pode ser agradável ou desagradável. De modo que irá notar se o pensamento é agradável ou desagradável. Então notará que quando começou a rolar em algo do passado ou no futuro,
Uma parte da mente começou a reagir. Ah, eu gosto disso. Maravilha. Isso devia acontecer de novo e de novo. Vira avidez e apego, e você não sabe que perdeu o equilíbrio mental. Ficou desequilibrado e você ficou infeliz porque começou a desejar, começou a se apegar. Da mesma forma, quando a mente começa a rolar em um pensamento desagradável do passado ou do futuro, você irá notar que parte da mente começa a reagir. Não gosto, não gosto. E esse não gosto, não gosto, logo se transforma em aversão, ódio e, de novo, nota que perdeu seu equilíbrio. Você ficou muito agitado. Ah, esse é o atual padrão de comportamento da minha mente. Fica reagindo com avidez, apego, aversão, ódio. Na língua dos tempos de Buda, chamavam isso de raga. Raga significa desejo, avidez. E dvesha significa aversão. Então, o tempo todo avidez, aversão, avidez, aversão. Portanto, o tempo todo agitado. Por que essa avidez? Por que essa aversão? Porque não sabemos o que está acontecendo lá no fundo. O nível superficial da mente fica ocupado com os objetos exteriores e desconhecemos a parte profunda da mente onde surge a avidez, onde surge a aversão, onde surge a agitação, onde surge o sofrimento. É isso que se chama de ignorância, morra. A mente é tão ignorante. Às vezes notará como a mente é ignorante. Um pensamento surge na mente, passado ou futuro, não importa. Agradável ou desagradável, não importa. Um pensamento surgiu na mente, e antes mesmo que uma frase se complete, outro pensamento começou. Pensamentos irrelevantes. Não há sequência de pensamentos. Isso é loucura. O que pode ser senão loucura? Quando você diz que alguém é louco, maluco, essa pessoa é louca, essa pessoa é maluca, porque seu pensamento não tem sequência. Um exemplo, você vê uma pessoa louca, com fome há 4 dias. Você sente compaixão, oferece um prato cheio de comida. Muito feliz, ele se senta porque está com fome. Vai comer. E antes da comida chegar à sua boca, seu padrão de pensamento mudou. Agora começa a pensar, estou no banheiro, estou tomando banho. Isso é um sabonete. E começa a esfregar a comida no corpo. E, antes de terminar, outro pensamento chega. Essa pessoa é meu inimigo e veio me matar. E antes de ele me matar, eu devo matá-lo. Ah, estas são granadas. Se eu jogar, ele morre. E joga toda a comida. Essa é uma pessoa louca, uma pessoa maluca. Ele não tem sequência de pensamento. Todo mundo vai perceber como se é maluco. Não temos sequência de pensamento. Começamos uma coisa, aí de repente começa outra coisa, aí de repente começa outra coisa. Loucura. Isso se chama morra, ignorância. Ignorância é não saber o que está acontecendo. Ignorância é não haver sequência no pensamento. Bem, mesmo se há uma sequência de pensamento, você não sabe como está gerando negatividade na sua mente e como está gerando sofrimento. Isso vai ficar cada vez mais claro no plano da experiência à medida que for mais fundo. A interação da mente e da matéria vai ficar mais clara e você precisa trabalhar para isso. Trabalhar como a técnica quer que trabalhe. Então, o trabalho vai ficar mais fácil. Não para condenar nenhuma outra técnica que tenha praticado no passado. Não a condene. Talvez praticasse ritos ou rituais ou cerimônias religiosas. Não os condene, mas durante esses 10 dias veio aqui para dar uma oportunidade séria a esta técnica, para obter o melhor resultado destes 10 dias. Doar 10 dias da vida de um chefe de família não é fácil. Leigos têm múltiplas responsabilidades. Deixar tudo isso de lado e vir aqui e explorar o que é essa respiração, o que é essa mente, qual o objetivo. Um objetivo muito importante. Ajuda a aprender a arte de viver. A viver em paz e harmonia. A experimentar paz e harmonia dentro de si e a gerar somente paz e harmonia pelos outros. Quando você gera negatividade, começa a sofrer. Todo mundo que gera negatividade começa a sofrer. E não se guarda esse sofrimento só para si. Quando gera negatividade e começa a sofrer, vai jogar esse sofrimento nos outros. Torna toda a atmosfera ao seu redor tão tensa. Quem quer que entre em contato com você nessa hora fica tenso,
fica infeliz. Esse não é o modo certo de viver. Falta algo, a arte de viver. Vipassana irá ensiná-lo a arte de viver. Um modo de viver, um modo mais adequado de viver. Um código de conduta. Como viver em paz e harmonia dentro de si e como gerar somente paz e harmonia pelos outros. E isso só é possível quando você explora a verdade da natureza, a natureza presente da sua própria mente e matéria, a natureza da lei do universo. Tudo isso precisa ser experimentado. Então irá descobrir que uma mudança começou a ocorrer em você, uma mudança para melhor. Para isso precisa trabalhar duro, e para tanto, há certos conselhos importantes, certos avisos, para que faça o melhor uso dos próximos 9 dias. Uma coisa muito importante, esta é uma tarefa muito séria que você empreendeu. Na verdade, é uma profunda operação cirúrgica da sua própria mente. E quando você se submete a uma profunda operação cirúrgica, complexos muito profundamente enraizados começam a subir à tona. Naturalmente, quando se abre a ferida, o pus começa a subir à superfície. É para o seu próprio bem. Mas todo o processo de cortar a ferida e retirar o pus é muito desagradável e você precisa encarar isso. Aceite com coragem. Preciso abrir a ferida para retirar o pus e toda a experiência desagradável é para o meu próprio bem. Como eu disse, os desconfortos que você começa a experimentar hoje são parte do jogo. Você começou a fazer uma operação da mente. A ferida está aberta e o pus começou a subir à tona. Precisa encarar a realidade agora. Encare-a com um sorriso. Você precisa encará-la. Um exemplo, no Oriente, quando uma dona de casa prepara comida, usa uma lareira com carvão em brasa. A comida está pronta e o fogo já não é necessário. Querem usar esse carvão de novo para a próxima refeição. Então, para apagar o fogo, pegam um punhado de água e atiram nos carvões em brasa. A natureza do carvão é tão quente, ardendo de quente. A natureza da água é fria, e quando esse frio e esse calor entram em contato, causam impacto, uma grande reação, tchum. Um som de tchum se ouve. Jogam outro punhado de água e de novo tchum. Se continuarmos a jogar água aos punhados, tchum, 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 até a temperatura do carvão entrar em equilíbrio com a temperatura da água. Aí pode jogar até um balde de água, nada de tchum. Então entenda, pode estar trabalhando há 1 hora e chega um momento em que sua mente está apenas com a sua respiração, inspirando, expirando, a realidade deste momento. Nenhuma ignorância, essa é a verdade. Nenhuma imaginação envolvida e nenhum desejo, nenhuma aversão. Quando o ar entra, você não começa a desejar. Quero mais ar, mais ar. Está lá, inútil desejar. E quando o ar sai, você não começa a dizer, não quero ar, não quero ar. Está saindo para voltar a entrar. Sai para voltar a entrar. Você simplesmente permanece equânime, simplesmente observa. Aquele momento particular, quando sua mente está equânime, observando a verdade, assim como ela é, sem ignorância, com a realidade, sem desejo ou avidez, sem aversão, é um momento maravilhoso. Nesse momento, parte da mente está tão pura. Mas você ainda tem muito lixo por dentro, toda aquela impureza e negatividade acumuladas no fundo da sua mente. A pureza desse momento entra em contato com aquela impureza. Tremenda explosão. Uma explosão vulcânica, um tremendo tchum sobe à tona. Uma dor na perna e nas costas, uma dor na cabeça. Tanto desconforto. É melhor eu fugir, isso não é bom para mim. E essas coisas todas, na certa, vão aparecer. Faça uma firme determinação. Esta é uma operação da minha mente. Quando você se submete a uma operação física, a operação é feita por um cirurgião, alguém de fora, outra pessoa. E você é mantido sob anestesia, ignora o que está acontecendo. Mas aqui precisa realizar a sua própria operação. Não há anestesia e você precisa encarar tudo aquilo que aparece agora. Seja valente, encare tudo. É para o seu próprio bem.
É assim que você começa a transformar o padrão de comportamento da mente. Encare isso e desenvolva a força da mente, porque neste caso não há anestesia. Você precisa desenvolver a força da mente. Uma maneira de fortalecer a mente é observar todas as regras e regulamentos. Quando você entra em um hospital, precisa aceitar todas as regras do hospital. Da mesma forma, você veio a um hospital. Não diremos clínica para doentes mentais. Você veio a um hospital. Sim, você está aqui para purificar sua mente, para torná-la uma mente saudável. Precisa seguir todas as regras, todas. Uma regra é que, por 10 dias, você está em uma prisão, não pode sair. Antes de virem para um curso, perguntamos: você está preparado para ficar os 10 dias? E quando se vem para o curso, de novo se pergunta: está preparado? Olhe, leia as regras, assine seu nome. Você está preparado? E então se faz uma pequena palestra. Você está preparado? Você veio para ficar 10 dias. E, no entanto, com a experiência de tantas pessoas e com a experiência de tantos cursos, verificamos: quando passa o primeiro dia, a operação teve início. No segundo dia, aparece essa agitação, e nem todos, mas alguns, cuja mente é um pouco fraca, sentem vontade de fugir. Ah, isso não é bom para mim. Em outra ocasião eu virei, em outra ocasião, e tem vontade de fugir. E de novo, no quarto dia começa outra operação profunda, e no quinto dia vamos ainda mais fundo. Quando chegamos no sexto dia, essa agitação surge de novo, em alguns casos. Quero fugir, quero fugir. No segundo dia, no sexto dia, tremenda agitação. Encare-as. Encare essas agitações com coragem, com determinação. Estou aqui por 10 dias. Preciso remover esse lixo lá no fundo. Todo o pus da minha ferida precisa sair. É desagradável, mas vai me fazer bem. Vou encarar isso. É como se você fosse em um hospital, submeter-se a uma operação cirúrgica do corpo e, no meio da operação, chegasse para o cirurgião e dissesse: não, não, chega, eu voltarei mais tarde para fazer a operação. Nada feito. O cirurgião não vai permitir isso. Da mesma forma, o cirurgião aqui não vai permitir. Não é saudável ir embora no meio de um curso. De modo que faça uma firme determinação. Não irei embora, aconteça o que acontecer. Outra firme determinação. Vou respeitar todas as regras, sobretudo o horário. Devo estar na sala de meditação às 8 da manhã. Devo chegar uns minutos antes. Às 8, estou sentado, de pernas cruzadas, comecei minha meditação. Se você vem conversando, falando, demorando, olhando para cá, olhando para lá, 10 minutos atrasado, 15 minutos atrasado, isso não funciona. 8 horas, 8 horas. Você precisa começar às 8 horas. O horário é muito importante. Cada momento é tão precioso para você. E então o período de meditação. Precisa meditar das 8 às 11. Medite. Não, agora já sentei por 1 hora, chega. Vou lavar minha roupa e tomar um banho. Vou fazer isso, fazer aquilo. Nada disso. Período de meditação, período de meditação. Firme determinação. Outra firme determinação. 3 vezes por dia, de manhã, das 8 às 9, à tarde, das 2h30 às 3h30, e à noite, das 6 às 7, você está na sala de meditação. Seja o que for, eu faço uma determinação. Não vou sair da sala de meditação. Posso ficar mudando de posição, não importa. Mais tarde, após 3 ou 4 dias, você não vai nem mudar de posição. Não se assuste com isso agora. Agora, neste estágio, você pode mudar sua posição, mas permaneça na sala de meditação. Isso irá lhe dar força mental. Sua determinação o ajuda, uma firme determinação. Outro aviso: você pode se deitar e descansar no seu quarto quando se sentir muito cansado. E não deve ficar deitado mais do que 5 minutos. Você se sente tão confortável deitado e diz: por que só 5 minutos? Talvez essa restrição seja para pessoas ignorantes. Eu sou bem esperto, não estou sonolento. Sei que estou consciente da minha respiração. Qual o problema? 10 minutos, estou consciente da minha respiração. Sou uma pessoa muito esperta. Tudo bem, 15 minutos. Você fica sonolento, meia hora.
logo começa a roncar, roncar. E aí outra pessoa no seu quarto vê que está roncando. Ah, maravilha, vou deitar também. Roncando, roncando. O dormitório inteiro vai virar um dormitório roncador. O acampamento todo, o centro de meditação inteiro, vai se tornar um centro de meditação roncador. Você está aqui para ficar desperto, alerta, o tempo todo, a cada momento. Portanto, deite-se por no máximo 5 minutos. Em seguida, de novo, sente-se e trabalhe mais e mais na postura sentada. Trabalhe mais e mais na postura sentada. Outro risco, outro perigo. Nesse estágio, trabalhe do lado de dentro. Trabalhe em recintos fechados. Sentar-se para meditar lá fora, debaixo do sol, a céu aberto, não é saudável. Mais tarde, é claro, um Buda se torna Buda sentado debaixo de uma árvore, na natureza, a céu aberto. Mas isso requer muita maturidade na meditação. Nesse estágio, se ficar do lado de fora durante as horas de meditação, a brisa tocando suas narinas não permitirá que sinta o toque sutil da sua própria respiração. Portanto, não medite do lado de fora. Durante os períodos de descanso, tudo bem, mas nas horas de meditação, mesmo de olhos fechados, baterá luz nos seus olhos e você não conseguirá ir mais fundo. Então, sempre trabalhe dentro de casa. Isso é uma coisa muito importante para você. E há outro perigo. Estando aqui há 24 horas, você já notou que não há jantar. E às 11 da manhã, quando está na fila do almoço, talvez pense no jantar. Aqui não tem jantar. Eu estou acostumado a comer um prato cheio no almoço e um prato cheio no jantar. E não vou ter jantar nenhum aqui. É melhor jantar agora mesmo. 2 pratos, um para o almoço e um para o jantar. E o meu professor fica dizendo que você precisa batalhar por si mesmo. Preciso estar fisicamente forte para batalhar. Então, 3 pratos. Perigoso, assim não se consegue meditar. Impossível. Se estiver acostumado a comer um prato cheio na hora da refeição, coma 3/4. 1/4 do seu estômago deve estar sempre vazio nas 24 horas do dia. Desse modo, poderá meditar melhor. Não encha o estômago, nem pense em enchê-lo demais. Deixe 1/4 do seu estômago vazio. Isso irá ajudá-lo. Outro aviso: silêncio completo é muito importante. Muito importante. Tendo trabalhado por um dia, já viu sua mente como é. Que tagarela. Ela fica tagarelando, tagarelando, tagarelando. E se começa a falar, claro, se tiver algum problema a respeito da técnica, fique à vontade para discuti-lo com os professores assistentes. Quanto a qualquer problema real em que os organizadores possam ajudá-lo, pode trocar algumas palavras com os organizadores. Mas entre vocês, nada de conversa, nada de comunicação, nem mesmo gestos ou olhares. Mantenha-se dentro de si mesmo. A sua realidade interna é muito importante para você. Você foi extrovertido a vida toda. Agora irá aprender a observar o lado de dentro. Se começar a se comunicar com outro estudante, começa a criar problemas para si mesmo. Essa mente tagarela obtém alimento para tagarelar. Se conversa com alguém ao sentar para meditar, todos aqueles pensamentos começam a vir à mente e isso vai agitar sua mente. Então, muitos pensamentos, relacionados ou não, vão começar a vir à tona. Isso vira um problema não apenas para você, mas também para a pessoa com quem você conversou. Quando você conversa, não conversa com as paredes, nem com as árvores. Com quem quer que você converse, no caso um meditador, estará alimentando essa pessoa com tagarelice. Além disso, vocês dois ou vocês duas começam a conversar e esse barulho perturba tantos alunos. Por isso, nada de conversa, silêncio total, e verá o benefício desse silêncio. Esse silêncio é importante por outro motivo. Ontem você fez um voto, 5 preceitos. É muito fácil observar os outros preceitos, não matar, não roubar, não ter nenhuma atividade sexual, etc. Mas não mentir. Toda vez que você fala, por causa do velho hábito, pode exagerar, pode esconder algo, e pronto, quebrou um dos seus sila.
Dessas 5 fundações, se uma sequer for abalada, sua meditação vai se tornar fraca. Não faça isso. Silêncio, silêncio total, e perceberá que isso irá ajudá-lo muito. Muito mesmo. Outra coisa muito importante, não misture nada com esta técnica. Você se entregou a esta técnica por 10 dias. Depois de 10 dias, você é seu próprio mestre. Mas nesses 10 dias você se entregou. Não misture nada com ela. Um estudante pode sentir. Eu li algo que diz para praticar Vipassana desse jeito. Essas pessoas dizem que Vipassana é assim. Essas pessoas dizem que Satipatthana é assado. Ou a minha tradição diz para praticar meditação desse tipo. Essa verbalização, essa visualização, essa imaginação. Por que não usar um pouco disso e um pouco daquilo? Perigoso, muito perigoso. É arriscado. Um exemplo, está acostumado a montar um cavalo branco, seu próprio cavalo branco, e alguém diz, tente montar este cavalo preto, este cavalo é muito bom. E responde, bom, vou tentar, mas não quero largar o meu cavalo. Uma perna no meu cavalo, uma perna no seu. Deixe-me tentar. É perigoso. Alguém está acostumado a viajar no seu próprio barco. Uma pessoa vem e oferece outro barco, muito confortável, um barco rápido, um barco bom. Tudo bem, vou tentar, mas com uma perna no meu barco e outra perna no seu barco. Mais perigoso ainda. E mais perigoso ainda é uma perna nesta técnica e outra perna em outra técnica. Por 10 dias, evite isso. Trabalhe exatamente como se pede que trabalhe, para sua própria segurança. Apesar de repetidos avisos, já vimos casos em que alguém, por ignorância, não presta atenção e acaba em uma situação de perigo, da qual é difícil até para o professor tirá-lo. Então não faça isso. Se algo começar involuntariamente, não há como evitar. Digamos que tenha praticado verbalização no passado, usando uma palavra ou talvez visualização. E por causa do hábito anterior, isso começa a acontecer junto com a respiração. Quando perceber isso, você diz, não, nada de verbalização nessa técnica, nada de visualização, e se livra disso. E isso recomeça, e de novo você se desvencilha. Nada de errado, nenhum perigo. Mas se você começa a misturar intencionalmente, então lá no fundo vai ficar todo agitado. Isso vai criar dificuldade. Não corra nenhum risco. E também, não se arrisque a sair da área demarcada. Os limites do curso estão claramente indicados. Para sua própria segurança, fique dentro dessa área limitada. E obtenha o melhor proveito de cada momento. Os 9 dias que restam são tão importantes. Se trabalhar como se pede que trabalhe. No 10º dia, começará a entender, sim, esses 10 dias foram de fato notáveis da minha vida. Mas isso só acontece se você trabalhar. Aproveite o seu tempo da melhor maneira. Aproveite esta oportunidade da melhor maneira. Aproveite da melhor maneira estas instalações. E aproveite da melhor maneira esta técnica maravilhosa, este Dhamma maravilhoso, tão científico, tão não sectário, tão racional. Aproveite esta técnica para o seu próprio bem, em seu próprio benefício, e livre-se das amarras, das algemas, das correntes da ignorância, da avidez e da aversão, para desfrutar da verdadeira paz, da verdadeira harmonia, da verdadeira felicidade. Possam todos vocês desfrutar da verdadeira paz, da verdadeira harmonia, da verdadeira felicidade.
algumas palavras de esclarecimento para o benefício dos alunos novos. Você acabou de notar, e vai notar outras vezes, que quando me ouviu cantar 3 vezes estas 3 palavras, Bhavatu Sabha Mangalam, os alunos antigos responderam dizendo, Sadhu, Sadhu, Sadhu. Não veja isso como um rito ou ritual. Entenda o que é. Segundo a técnica Vipassana, conforme você se desenvolve nela, toda vez que se pratica uma ação salutar, que for boa para si mesmo e para os outros, no nível físico ou no nível mental, quando alguém termina tal ação salutar, essa pessoa desenvolve amor e compaixão e boa vontade para com os outros. Que esta ação salutar resulte no bem dos outros. Então, Bhavatu Sabha Mangalam, que todos possam ser felizes. Logo, quem ouve também gera e desenvolve essa qualidade de amor, compaixão e boa vontade para com os outros e responde, Sadhu, bendito, bem feito. Também estamos de acordo com seus bons desejos. Que todos os seres possam ser felizes. Se você também desenvolver esse tipo de sentimento positivo, de amor e compaixão pelos outros, então diga Sadhu, Sadhu, Sadhu. Caso contrário, não faça disso um rito ou ritual. Agora podem descansar por uns 5 minutos e aí comecem de novo. Podem descansar por uns 5 minutos.